Bom dia, meu povo! Fala, bom dia! E aí, tudo tranquilo? Tudo sob controle? Bom mesmo? Bom dia, Israel. Bom dia, Rafael. Bom dia, Beatriz. Aproveitaram bem a semana passada, semana de descanso, uma pausa aí importante também, né? Dar uma recuperada nas energias, uma recarregada nas baterias, para a gente enfrentar essa reta final. Espero que vocês tenham aproveitado da melhor maneira possível, né? Para que a gente consiga prosseguir o nosso trabalho. Beleza? É verdade, Rafael. Para salvar a sanidade mental. Bom, galera, na última aula nós falamos sobre fascismo italiano, falamos do Mussolini, o seu regime. Hoje vamos falar sobre o nazismo, Adolf Hitler, Alemanha, e como que isso vai levar o mundo à Segunda Guerra Mundial, beleza? Eu enviei esse material ontem para o colégio. Gostaria de saber se vocês já viram lá no site. Alguém já deu uma conferida? Já foi postado? Me fala aí, por favor. Material de nazismo. Ainda não? Mas deve ser postado em breve, né? Eu encaminhei ontem para o site da escola. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos trabalhar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Prontinho. Galera, a primeira coisa que vocês têm que saber sobre nazismo é que essa ideologia, esse regime que vai existir na Alemanha, nada mais é do que uma forma específica de fascismo que vai existir nesse país. O nazismo, ele é uma forma de fascismo. Não pode esquecer isso. O nazismo é uma forma de fascismo. Todas aquelas características da ideologia fascista que nós já estudamos vão valer aqui para o regime nazista também. Todas elas. O totalitarismo, o Estado tendo um poder total sobre a sociedade, sobre os indivíduos. O autoritarismo, a autoridade do líder como sendo incontestável, inquestionável. O nacionalismo extremo, pregar que a sua pátria é melhor que as outras, deve dominar as outras. O militarismo, que vai pregar a guerra, a expansão territorial, o investimento na indústria bélica. O anticomunismo, contra os grupos e partidos de esquerda, socialistas, comunistas, anarquistas. O antiliberalismo, ou seja, contra a democracia, que é o liberalismo político, e contra o liberalismo econômico também. O racismo, a perseguição de alguns grupos étnicos e algumas minorias, e a personificação do poder. A ideia de que o líder, ele é o poder encarnado. Ele não representa o poder, o líder é o poder. Então, todas essas características do fascismo, todas, sem exceção, vão valer para o nazismo. Totalitarismo, autoritarismo, nacionalismo, militarismo, anticomunismo, antiliberalismo, racismo e personificação do poder. Só que o nazismo vai ter algumas características a mais. E é claro que nós vamos falar sobre elas. Então, gente, importante essa introdução. Quando você pensa o regime nazista da Alemanha, foi uma forma de fascismo que existiu naquele país. O nazismo nada mais é do que o fascismo alemão. O nazismo é o fascismo específico da Alemanha, comandado por Adolf Hitler. Agora, para a gente entender esse fenômeno histórico, de novo, temos que voltar lá no fim da Primeira Guerra Mundial, na situação desse país, da Alemanha, após a Primeira Guerra. E era uma situação caótica. Eu já pulo aqui para a observação. Vocês devem se lembrar, estudaram isso comigo, que a Alemanha foi considerada a grande responsável, a grande culpada pela Primeira Guerra. Óbvio que ela vai estar do lado perdedor e ela vai sofrer as mais pesadas punições impostas pelo famoso Tratado de Versalhes, que nós já estudamos, inclusive. Só para relembrar, para refrescar a memória, o que o Tratado de Versalhes determinava? Primeiro, que a Alemanha perderia territórios na Europa e também todas as suas colônias.
A Alemanha tinha que devolver a região da Alsácia-Lorena para a França e ainda perdeu um pedaço de território para a Polônia, chamado Corredor Polonês. Além disso, repito, a Alemanha perdia todas as suas colônias. Segundo, redução das suas forças militares. A Alemanha perdia sua aviação e marinha de guerra e teria o seu exército limitado a apenas 100 mil homens. E o terceiro, a Alemanha também seria obrigada a pagar pesadas indenizações, verdadeiras multas de guerra, aos países vencedores da Primeira Guerra Mundial. Galera, em uma palavra, o Tratado de Versalhes humilhou a Alemanha após o fim da Primeira Guerra Mundial. Esse país perdeu territórios, teve suas forças militares drasticamente reduzidas e foi obrigado a pagar pesadas indenizações aos países vencedores. Indenizações que passavam dos 30 bilhões de dólares, inclusive. Então, esse país, ele mergulha numa grave crise econômica e social após o fim desse conflito. A crise econômica representada por uma inflação fora de controle. A moeda alemã, que era o marco, não parava de se desvalorizar. A cada ano, o marco se desvalorizava ainda mais no mercado mundial e o desemprego só aumentando. Outro detalhe, quando acabou a Primeira Guerra, a Alemanha deixou de ser uma monarquia. Esse país era governado por imperadores, os chamados Kaisers. Quem comandou a Alemanha na Primeira Guerra foi o Kaiser Guilherme II. Kaiser significa imperador. Depois do fim do conflito, a Alemanha se torna uma república, a chamada República de Weimar. Essa república vai ser um regime frágil, fraco, que não vai conseguir tirar a Alemanha dessa crise econômica e social. Só para vocês terem uma noção do tanto que essa crise era grave, eu coloquei aqui para vocês um gráfico e uma imagem sobre a hiperinflação que vai atingir a Alemanha em 1923. Dá uma olhadinha nessa tabela. Aqui nós temos o preço de uma fatia de pão. Gente, uma fatia de pão na Alemanha em 1923. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, uma fatia de pão custava, aqui 0,63 marcos, a moeda da Alemanha. 4 anos depois, uma fatia de pão custava 163 marcos. Em janeiro de 1923, 250 marcos. Em julho de 23, 3.465 marcos. Setembro do mesmo ano, 1,5 milhão de marcos. Acabou? Não. Dá uma olhada no último valor lá. Gente, isso aqui não é fake news não, tá? É fato histórico. Em novembro de 1923, a inflação estava tão alta, tão fora de controle na Alemanha, que uma fatia de pão custava 201 bilhões de marcos. 201 bilhões de marcos. Ué, professor, então ninguém comia. Não, não era assim. Os salários estavam na casa dos trilhões de marcos. Mas o que eu quero mostrar é que a moeda não estava valendo nada. A prova disso, dá uma olhadinha nessa fotografia aqui, da Alemanha do começo da década de 20. Você vê crianças, são crianças de classe média, brincando com pilhas de dinheiro. Professor, são crianças milionárias? Não, são crianças de classe média, porque o dinheiro não valia nada. Se juntasse aqui tudo, dava para comprar uma fatia de pão. As pessoas, elas usavam carrinhos de mão com dinheiro empilhado para poder comprar pão na padaria. O tanto que a moeda alemã estava desvalorizada. Era uma situação econômica, repito, caótica. E isso sem falar no alto índice de desemprego. E o governo da Alemanha, a República de Weimar, assim pronuncia, se mostrou frágil, se mostrou incompetente. Esse regime não conseguiu tirar a Alemanha desse buraco. É nesse contexto de crise econômica e social, de inflação fora de controle, de desemprego em alta, que vai surgir um partido político. Dá uma olhadinha no nome dele para mim, por favor. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Ele surge 1 ano após o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1919. Uai, professor, se tinha socialista no nome, então quer dizer que era um partido de esquerda. Não.
Fiz questão de escrever aqui para vocês. Ó. Esse partido vai dar origem ao partido nazista, um partido de extrema direita, que adotava um discurso fascista, nacionalista, militarista e anticomunista. Ué, professor, mas por que estava o nome socialista aqui? Primeiro, para atrair os trabalhadores para o partido. E segundo, explicando melhor a origem do termo nazismo. Por isso aqui, ó. O Partido dos Trabalhadores Alemães foi fundado em 1919, lá em Munique, tendo seu nome trocado em 1920 para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Esse termo aqui, ó, nacional socialista, dá origem ao termo nazista. Por quê? Olha para essa imagem aqui onde tem a suástica. Aqui você vê, ó, nacional-socialismo escrito em alemão. Tá vendo aqui, ó? Nacional-socialista. Tá vendo aqui? O termo nazismo deriva da sigla nazi. Na de nacional e zi de socialismo. Mas socialismo em alemão, que tem uma sílaba aqui, ó, com Z. Z. Tá vendo? Que era utilizado como forma de se contrapor ao termo comunismo, ou internacional socialista. O comunismo seria internacional socialista, o nazismo que iria se contrapor ao comunismo era o nacional socialismo. Mas eu repito, esse partido era um partido de extrema direita. Professor, tem prova disso? Como é que você prova que o nazismo era um partido de direita? Vou provar te falando quem foi o maior financiador, o maior patrocinador do partido nazista. Era um magnata chamado Krupp. Magnata Krupp foi o maior financiador do partido nazista. Burguês, rico empresário. Gente, vamos pensar, mas assim, um pensamento bem simples. Se esse partido fosse de esquerda mesmo, um empresário, um burguês iria financiá-lo? Claro que não. Vocês lembram daquele ponto de análise que a gente desenvolveu quando estudamos crise de 29? A crise de 29 estourou lá nos Estados Unidos e afetou o mundo inteiro. Só teve um país que não foi afetado, que foi a União Soviética. Por quê? Porque ela era socialista. Aí, as ideias socialistas, comunistas começam a se espalhar pela Europa. Quem vai ficar preocupado com isso? A burguesia. E a burguesia vai começar a financiar partidos de extrema direita para perseguir os comunistas. Entre esses partidos estavam o fascista, lá da Itália, e o nazista, aqui da Alemanha. Então, pelo amor de Deus, esquece essas besteiras que o povo fala na internet sem nunca ter lido. Nunca leu um livro sobre nazismo. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, apesar de ter socialista no nome, era um partido de extrema direita, financiado pela alta burguesia alemã, sobretudo pelo magnata Krupp. Acabei de colocar o nome dele aí no chat para vocês. Todo mundo entendeu isso? Tá de boa? Então vamos lá. Valeu, Matheus. Tem uma participação aqui, o Ian. Professor, por que a Alemanha se mostrou contra a Rússia, sendo que a Rússia foi uma nação contra o Tratado de Versalhes? Apesar da Rússia ser posicionada contra o Tratado de Versalhes, a Rússia foi uma adversária da Alemanha na Primeira Guerra. Né? A Rússia estava na Tríplice Entente e a Alemanha estava na Tríplice Aliança. Outro motivo, a partir do nazismo chegar ao poder, como era uma ideologia de extrema direita, que perseguia o comunismo. E aí a Rússia já tinha se transformado em União Soviética, em 1922. Já tinha se transformado em uma potência socialista. Beleza? Então, galera, não se esqueça. Da onde surge o termo nazismo? Da sigla nazi, de nacional-socialismo. Mas que de socialismo na prática não tinha nada. Era um partido de extrema-direita financiado pela alta burguesia da Alemanha, principalmente pelo magnata Krupp. Bom, eis que, em uma das suas primeiras reuniões nesse partido, aparece um cabo do exército alemão chamado Adolf Hitler. Não sei se vocês sabem, mas Hitler foi mandado para essa reunião do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães como espião. Foi mandado para lá como espião militar. Mas chegando nessa reunião, sabe o que ele fez? Ele aderiu ao partido. E aí acabou saindo do exército. Inclusive foi demitido do exército. Hitler não era mais militar. Em pouco tempo, ele se transformou em um dos principais líderes desse novo partido político de extrema-direita que surgia na Alemanha. E sabe por que Hitler
virou líder desse partido rapidamente, sobretudo devido ao seu poder de oratória. Ele falava muito bem em público, ele tinha um poder de persuasão, o dom da palavra, de convencer as multidões com seus discursos. E aí esse partido começa a crescer, começa a crescer, e 4 anos depois, em 1923, acontece um evento chamado Putsch de Munique, onde o partido nazista vai tentar dar um golpe de Estado, tentar derrubar a República de Weimar, na Alemanha. Deu certo? Não, só leu o slide aí que você descobre que não, né? O Putsch de Munique foi uma tentativa frustrada de golpe de Estado. Inclusive, tem até uma história curiosa. Sabe de onde partiu essa iniciativa dos nazistas de tentarem dar um golpe de Estado? Foi a partir de uma cervejaria da cidade de Munique. Eu fico imaginando a cena. Um monte de nazistas, bêbados, de tanto tomar cerveja, e aí Hitler sobe na mesa e fala, vamos tomar o poder. E aí eles partem, armados de revólveres, armas de fogo de baixo calibre. Todos foram presos. Foi uma tentativa muito frustrada de golpe de Estado. E isso ainda em 1923. Inclusive, Hitler vai ser preso também. Vai pegar 5 anos de cadeia. Uma pena leve, né? Devido a essa tentativa de golpe de Estado. Na prisão, Adolf Hitler vai fazer o quê? Eu costumo brincar que nas prisões da Alemanha não tinha o que tem nas prisões brasileiras, né? Não tinha sinal de Wi-Fi, não tinha TV a cabo, nem sinuca, nem churrasco, nem prostitutas. Eram prisões de verdade. Então Hitler vai usar esse tempo para escrever um livro, o famoso Mein Kampf, que significa Minha Luta. Aqui ele vai sistematizar por escrito a base ideológica do nazismo. Está aqui a capa do Mein Kampf, está aí a imagem de Adolf Hitler. Nesse livro, Hitler vai pregar basicamente 3 coisas. Aqui estão elas. Essas são as características específicas do nazismo que o diferenciam do fascismo italiano. Vocês lembram que eu falei no começo da aula que o nazismo é uma forma de fascismo específico da Alemanha? Eu disse que todas as características do fascismo vão valer para o nazismo? Todas, sem exceção. Só que o nazismo vai ter algumas características peculiares, particulares da sua ideologia. A primeira delas. Hitler vai pregar, no seu livro Mein Kampf, Minha Luta, que existiria um grupo humano mais evoluído, um grupo humano superior, do ponto de vista físico e intelectual. Ele vai chamar esse grupo de raça ariana. Professor, quem seriam os arianos? Seriam descendentes de um grupo humano indo-europeu mais puro. Os germânicos puros se encaixariam na definição de raça ariana. Como assim, professor, os germânicos puros? Aqueles que não sofreram miscigenação, que não se misturaram com outros povos, com outras etnias. Os germânicos puros seriam, na visão de Adolf Hitler, superiores, mais evoluídos do ponto de vista físico, e ele chamou isso de raça ariana. Tem até uma crítica muito contundente, né, a essa ideia imbecil, que o próprio Hitler não pertencia 100% à raça ariana. Ele não era alemão. Hitler era austríaco, sabia disso? Hitler nasceu na Áustria. Então, ele mesmo não seria, de fato, um alemão puro. Outra coisa que ele vai pregar no seu livro, de uma maneira bastante enfática, o antissemitismo. A perseguição aos judeus. Uma perseguição sistemática ao povo judeu. Hitler, inclusive, chama no seu livro os judeus de raça perversa. E ele faz uma acusação. Ele diz no Mein Kampf que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial por uma traição dos judeus que viviam na Alemanha. Como assim, professor? A Alemanha perdeu a Primeira Guerra por uma traição dos judeus que moravam na Alemanha? Se negaram a ajudar o país, se negaram a lutar pela Alemanha, se negaram a contribuir com a pátria alemã na Primeira Guerra, e por isso a Alemanha teria saído perdedora do conflito. Pergunto para vocês, vamos lá, vamos participar. Solta esse prato aí de arroz e feijão, um pouquinho. Era mentira ou é verdade isso?
Os judeus se negaram a ajudar a Alemanha na Primeira Guerra? O que vocês acham? Mentira ou verdade? Bora, quero a participação de vocês. Me fala aí sua opinião. Era mentira. Era mentira. Judeus ajudaram. Se você pegar o alistamento do exército alemão na Primeira Guerra, você vai ver ali soldados com sobrenomes de famílias judaicas, certo? Mas Hitler vai repetir essa mentira até ela se tornar uma verdade. Ele vai criar um bode expiatório. Ele vai falar assim: a Alemanha perdeu a guerra porque os judeus não nos ajudaram. Porque os banqueiros judeus não contribuíram com a pátria, com suas fortunas, não quiseram doar suas fortunas para o Estado. E aí vai alimentar uma coisa que já existia na Europa. Note bem o que eu disse. Na Europa já existia muita perseguição e muito ódio aos judeus. Não era só na Alemanha, não. O que Hitler fez foi potencializar esse sentimento. Hitler não foi o criador do antissemitismo. Ele apenas pegou esse sentimento que já existia na Europa e levou ele a um nível extremo. E por último, ele também vai pregar que a Alemanha deveria ter o seu espaço vital, chamado princípio do espaço vital. Professor, o que seria isso? Espaço vital? Hitler disse que a Alemanha, essa grande, de expandir o seu território. Espera aí, direito de expandir o território, de aumentar suas fronteiras para a soberania da suposta raça ariana? Essa expansão territorial, quando ela for colocada em prática, vai levar o mundo a um conflito, né? Qual conflito? Fala para mim. Pronto, você está acordado? Isso vai levar o mundo a qual conflito? Obrigado, Maria Clara. A Segunda Guerra Mundial. Entenderam? Então, gente, mais uma vez, para não ficar nenhum tipo de dúvida. Enquanto Hitler esteve na cadeia, ele escreveu um livro chamado Mein Kampf, Minha Luta. Tá aqui a capa. E aqui ele vai sistematizar por escrito a base ideológica do nazismo. O nazismo vai ser uma forma de fascismo específico da Alemanha. Todas as características do fascismo italiano, de Mussolini, vão valer também para o nazismo. Só que a ideologia nazista vai ter 3 características particulares, peculiares suas, que são essas. A teoria da raça ariana, de que os germânicos puros seriam mais evoluídos, supostamente superiores. A perseguição sistemática aos judeus, o antissemitismo. E o princípio do espaço vital, a ideia de que a Alemanha tem o direito de expandir o seu território. Lembrando, no antissemitismo, Hitler criou um discurso falso, uma mentira. Disse que a Alemanha tinha perdido a Primeira Guerra Mundial por conta da traição dos judeus. Ele fez isso para despertar o ódio a esse grupo na Alemanha. E aí, olha que coincidência. Pouco tempo depois que Hitler saiu da cadeia, o que estourou? A crise de 29. Ó. Hitler foi condenado até 28. Em 29, estoura a crise, aquela crise que começou nos Estados Unidos, a gente já estudou, e se expandiu para o mundo inteiro. Então, é claro que ela vai atingir a Alemanha. Isso vai agravar a situação econômica e social do país. A Alemanha, que já estava numa situação difícil, por ter perdido a Primeira Guerra, por ter sofrido as pesadas imposições do Tratado de Versalhes, a Alemanha agora tinha que enfrentar os efeitos da crise de 29. Dá uma olhadinha nesse gráfico. O país vai chegar a ter mais de 6 milhões de desempregados. Isso lá no começo da década de 30, gente, é muita coisa. Mais de 6 milhões de desempregados. O país vivia uma situação caótica. E isso vai ser um terreno fértil para os nazistas crescerem. Preste atenção na análise que eu vou fazer agora, que é uma análise de não só histórico, mas até psicológico. E serve para entender um pouquinho o Brasil de hoje. Quero muita atenção de vocês. Quando um país, uma sociedade, passa por um momento de crise, de turbulência econômica, social, política, os discursos autoritários, eles são seduzentes. Eles são atraentes, são sedutores. Repito, quando um país, uma sociedade, está em um momento de crise econômica, social, política, os discursos autoritários, eles são sedutores, atraentes.
Por quê, professor? Porque eles transmitem a ideia de segurança, de força, de ordem. E aí que os nazistas conseguiram o apoio de grande parte da população alemã. Dá uma olhadinha nessa foto, por favor. Isso aqui é uma manifestação nazista. Você vê aqui a suástica. Dá uma olhadinha aqui. As pessoas olhavam para o país e viam o quê? O desordem. Olhavam para as manifestações, para as passeatas que os nazistas promoviam, e o que elas viam? Ordem, disciplina, força, segurança. Isso atraía as pessoas. E o que o Hitler prometia nos seus discursos? Reerguer a pátria alemã. Hitler promovia devolver o orgulho de ser alemão. Hitler prometia que iria transformar a Alemanha de novo numa potência mundial. Olha que discurso mais atraente, mais sedutor. Foi assim que os nazistas conseguiram isso aqui, ó. Em 1932, o Partido Nazista obtém 38% dos votos para o Reichstag, que é o parlamento alemão. O professor, achei que era hashtag, aquele que eu posto nas redes sociais. Não, não é hashtag não, tá? É Reichstag. O alemão, ele fala como se estivesse brigando, tá? Reichstag, o parlamento alemão. Quase 40% dos votos para o parlamento foram para o partido nazista. Eu vou repetir mais uma vez. Por quê? Por que tanta gente votou no partido nazista? Porque eles prometiam que iam devolver o orgulho de ser alemão aos seus cidadãos. Eles prometiam que iam reerguer a Alemanha, reconstruir a Alemanha. Prometiam que a Alemanha ia virar de novo uma potência. E tudo isso era muito atraente. Galera, por conta dessa votação, né, que foi bem expressiva, em 1933, o então presidente da República, ele se chamava Paul von Hindenburg, aqui o nome dele, ó, Hindenburg, nomeia Hitler como chanceler. Hitler nomeado chanceler da Alemanha em 1933. Para quem não sabe, chanceler é o cargo de primeiro-ministro da Alemanha. É porque a Alemanha, gente, era tipo uma república parlamentarista, tá? Tinha um presidente, tinha um parlamento, existia a figura do presidente e do primeiro-ministro. No ano seguinte, em 1934, o presidente Hindenburg morre, oficialmente de causas naturais, e nunca se provou o contrário, tá? Ele morreu naturalmente. E com a morte do presidente, Hitler vai se auto-intitular Führer, que significa líder supremo da nação alemã. Ou seja, a partir de 1934, ele vai concentrar todos os poderes em suas mãos. Ele vai iniciar uma ditadura. E eu afirmo novamente, uma ditadura de extrema direita. Hitler vai perseguir os comunistas e também vai perseguir várias minorias. Negros, homossexuais, deficientes físicos, ciganos e, é claro, judeus. Aí cabe um parênteses. Muitas famílias judias tinham muitas posses. Eram famílias de banqueiros, de comerciantes, pessoas assim bem-sucedidas financeiramente. Quando essas pessoas começaram a ser perseguidas, no início elas foram confinadas em guetos e depois enviadas para campos de concentração. O que vai acontecer com as riquezas dessas famílias judias? O que você acha? Elas serão confiscadas pelo Partido Nazista. Era o que Hitler queria. Vocês entenderam a jogada dele? Ele alimentou aquele ódio aos judeus, inventou aquela história de que a Alemanha tinha perdido a Primeira Guerra por culpa dos judeus, para poder persegui-los, confiná-los em guetos, depois enviá-los para campos de concentração. E as riquezas dessas famílias judias foram confiscadas pelo Partido Nazista. Foi a jogada política dele. Agora, em termos econômicos, gostaria de voltar nesse gráfico aqui, ó. Dá uma olhadinha nesse gráfico. Ele mostra o índice de desemprego na Alemanha, de 28 até 39. O desemprego foi só aumentando, chegou a crise de 29, ele foi crescendo de maneira exponencial. Em 33, Hitler chegou ao poder, mais de 6 milhões de desempregados na Alemanha. Em 6 anos no poder, Hitler praticamente zerou o desemprego no país. Do ponto de vista político-administrativo, Hitler era um gênio. Ele vai reerguer a economia da Alemanha de maneira rápida, vai praticamente zerar o desemprego. E para isso, claro, qual foi a sua principal estratégia? Investir em um tipo de indústria.
Alguém fala para mim qual foi o tipo de indústria que mais recebeu investimentos do governo nazista? Bora? Claro que foi a indústria bélica. Hitler vai transformar a Alemanha em uma verdadeira máquina de guerra. E isso vai levar o mundo a um conflito que vocês acabaram de citar, a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Observação importante, Hitler vai fundar o chamado Terceiro Reich, ou Terceiro Império Alemão. Professor, por que terceiro? Porque existiram outros dois. Galerinha, valendo um almoço. Quais foram os outros dois impérios que a Alemanha teve? Vamos lá. Não vale pesquisar no Google, hein? Estou confiando na honestidade de vocês. 10 segundos para a resposta. Quais foram os outros dois impérios que a Alemanha possuiu? Se esse era o terceiro, é porque teve o segundo e o primeiro. Que outros dois impérios foram esses? Qual foi o primeiro? Qual foi o segundo Reich na Alemanha? 3 segundos. Tempo acabou. O Ian respondeu o segundo certo, mas faltou o primeiro, né? Ian, você acertou o segundo. O segundo império, o segundo Reich da Alemanha, foi o de Otto von Bismarck, do século XIX, 1870, momento em que ele promove a unificação da Alemanha. A unificação alemã, 1870, na segunda metade do século XIX, Otto von Bismarck, o chanceler de ferro, ele funda o segundo Reich, que vai durar até a Primeira Guerra Mundial. E o primeiro Reich, o primeiro império, remonta ainda ao final da Idade Média. Pouca gente lembra, é o chamado Sacro Império Romano-Germânico. Sacro Império Romano-Germânico. Sacro de sagrado. Império Romano-Germânico é porque ele englobava parte da atual Itália e parte da atual Alemanha. O seu maior governante foi um tal de Frederico Barba-Ruiva, ou Barbarossa, ainda lá na Idade Média. Esse foi o primeiro Reich. O segundo Reich, do Otto von Bismarck, e o terceiro Reich, o Império Nazista. Lembrando, gente, o que é um império? Para ter um império tem que ter poder centralizado e expansão territorial. É o que Hitler vai promover. E vai levar o mundo, claro, à Segunda Guerra Mundial. O lema desse império era esse aqui, ó. Você vê o Hitler com a sua famosa saudação nazista, né? O braço direito estendido. E esse lema, o lema do Terceiro Reich. Claro que isso aqui está em alemão. Como é que pronuncia isso aqui, pessoal? É o Invoken Reich in Fury, é isso? Não. Como eu disse para vocês, o alemão ele fala como se estivesse brigando, né? Como é que pronuncia isso aí? Invoken Reich in Fury. Era assim que eles falavam. Invoken Reich in Fury. O Volk aqui pronuncia como se fosse um F, Volk. Vocês conhecem a Volkswagen? Que eu falar na Volkswagen? É uma empresa de automóveis alemã. Pois é uma empresa de automóveis alemã. A Lamborghini é da Alemanha também. Isso, é verdade, a Lamborghini também. O Matheus, Volkswagen, sabe o que significa? Carro do povo. Volk é povo. Eu não sabia disso, não. Pois é, Volk é povo. Reich, já falei, é império. Ó, terceiro Reich, terceiro império. Führer é líder, o líder supremo, que era o Hitler. E esse em aqui, ó, é um só povo, ou um povo, um império, um líder. Um povo, um império, um líder. Um povo, um império, um líder. Que povo é esse? A raça ariana, o alemão puro. Que império é esse? O Império Nazista, o Terceiro Reich. Que líder é esse? Adolf Hitler. Então essa ideia de unificação vai ser também muito atraente para grande parte do povo alemão. Vai fazer com que ele apoie o nazismo, beleza? Eu coloquei aqui um breve resumo para vocês. Isso aqui não precisa decorar para o Enem, não, tá? As principais forças militares nazistas. As seções de assalto, que também eram conhecidas como camisas castanhas ou camisas pardas, era tipo uma milícia nazista. As seções de segurança, ou SS, que era como se fosse uma polícia política que perseguia os opositores. Eles faziam também a guarda pessoal de Hitler. E a Gestapo, que era a polícia secreta, tá? Isso aqui tem o material de vocês. Não precisa decorar esses nomes, não. Só para vocês conhecerem. SS,
era a milícia nazista, os camisas pardas ou camisas castanhas. Lembrando que na Itália eram camisas negras, né? A SS, que era uma espécie de polícia política, e também fazia a segurança do Führer, do líder, que era o Hitler, e a Gestapo, que era a polícia secreta. Agora chegamos a um ponto importantíssimo. A propaganda, ela foi importantíssima para o regime nazista. Gente, todo ditador que se preze gosta de controlar os meios de comunicação. Naquela época era o quê? O rádio, os jornais, as revistas, o cinema, o teatro. Tudo isso era controlado pelo Partido Nazista. Por quê? Controlar os meios de comunicação e também as produções artísticas era uma maneira de controlar a mente do povo. E o grande responsável por fazer isso do Partido Nazista era esse cara aqui, ó, amigo pessoal de Adolf Hitler. O nome dele, Joseph Goebbels, está aqui, ó. Goebbels era o ministro da propaganda do Partido Nazista. Ele é o autor dessa frase famosa: uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Todo mundo já ouviu essa frase, já na vida? Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Não é uma frase do Hitler, tá? É uma frase do Goebbels. Tá aí, ó, ministro da propaganda do Partido Nazista. Galera, isso vale até para os dias de hoje. Essas fake news que a gente vê por aí, circulando pelo WhatsApp, pela internet. Às vezes as mentiras são tão repetidas, que as pessoas começam a acreditar. E quais foram as mentiras que os nazistas repetiram? Que a raça ariana é superior, que os judeus eram uma raça perversa e tinham que ser perseguidos, que os alemães tinham o direito de expandir o seu território. Essas mentiras foram repetidas à exaustão em todos os meios de comunicação da época, até se tornarem verdade na cabeça das pessoas. Por isso a propaganda foi essencial para o regime nazista se consolidar naquele país. Beleza, galera? Aí, só para terminar, eu cito um fato que aconteceu em 1936. Tivemos Jogos Olímpicos em Berlim, na Alemanha. 1936, Olimpíadas de Berlim. Hitler viu ali uma oportunidade de querer demonstrar a suposta superioridade da raça ariana. Deu certo? Deu não. Sabe por quê? Um atleta norte-americano negro, chamado Jesse Owens, foi lá e arrebentou, ganhou 4 medalhas de ouro, para provar que não existia porra nenhuma de raça ariana. Um atleta americano negro foi lá e desbancou os atletas branquinhos do Hitler, da sua suposta raça ariana. Galerinha, nosso tempo acabou. Obrigado pela presença, pela participação. Um bom final de semana para vocês, tá? Beijo, abraço. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Fala tchau. Valeu. Até mais, galera. Falou, Matheus. Tchau, tchau.